Muito boa noite. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia, dando sequência à nossa série de exposições. No primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo de número 2, a partir do verso de número 4, farei a leitura até o verso de número 17. Gênesis, capítulo 2, verso de número 4, a partir do verso de número 4. Até o verso de número 17. Diz assim a palavra do Senhor: Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não havia feito chover sobre a terra. E também não havia ninguém que cultivasse o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou um ser vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida, e no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E um rio saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion, é o que rodeia a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre, e é o que corre pelo leste da Assíria. E o 4º rio é o rio Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Até aqui a palavra do Senhor, até o verso de número 17. Convido você a baixar sua fronte e a levarmos a Deus em oração, pedindo para que Deus nos dê, neste momento, a atenção, o meditar do nosso coração na exposição da sua palavra. Santo Deus, que através do teu Espírito Santo, o Senhor, aplique em nós a tua palavra, através desta exposição, dessa explicação. É esta palavra que nos sustenta, é essa palavra que norteia as nossas decisões, norteia os nossos passos e que dirige a nossa vida. Que o Senhor, através desta palavra, produza em nós os frutos necessários para que saiamos daqui edificando, glorificando o teu santo e poderoso nome em todas as coisas que pensamos e realizamos. Tudo isso seja para louvor do teu santo e precioso nome, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, numa noite como essa, numa chamada cruzada evangelística, estava ali um grande reformador pregando. E após o término dessa pregação evangelística, o que todo desejo de todo pregador quer, um jovem, no final da cruzada, saindo do meio da multidão, ele diz a seguinte frase: eu não tenho muita certeza do que eu acabei de ouvir aqui, mas eu vou confiar e vou obedecer. Após uma cruzada evangelística, um momento de muitas pregações evangelísticas acerca do Evangelho, da necessidade do homem de se arrepender, de crer nas palavras de Deus, de crer e confiar na obra redentora do Senhor Jesus Cristo, um jovem sai do meio da multidão e exclama em alto e bom som: eu não tenho muita certeza, mas eu vou confiar e vou obedecer. Talvez você que não tem muito o dom da música não saiba, mas aqueles que cantam diversas vezes hinos aqui e conduzem a igreja sabem que essa frase desse jovem deu origem ao hino de número 110 do nosso inário: crer e observar. Uma pessoa ouvindo a frase desse jovem compôs o hino de número 110 do inário: crer e observar. Certamente toda a Bíblia deve ser crida e observada, deve ser aplicada. Mas inicialmente, em Gênesis, nós encontramos a fundamentação daquilo que somos,
daquilo que devemos crer, daquilo que devemos observar e confiar. Porque quem diz essas palavras é o próprio Deus. De forma semelhante, o texto que nós acabamos de ler vai nos dar a ideia, ou vai nos dar as respostas de como devemos habitar na terra que não é nossa, é de Deus. Como devemos viver na terra que Deus criou. Ou em outras palavras, como devemos usar da vida que Deus nos deu. Moisés, ele está voltando agora os relatos. É como se Moisés estivesse colocando uma lupa no sexto dia, para trazer ao nosso coração agora o processo de como se deu o sexto dia. E ele faz isso com dois objetivos. O primeiro é mostrar que o homem é coroa da criação. O segundo é que ele começa a desenhar o cenário, o plano de fundo daquilo que vai ser alcançado em Gênesis no capítulo 3. Para que ele possa mostrar aos leitores, aos ouvintes da época, a seriedade do pecado. Ele começa a narrar o cenário, o pano de fundo, que vai trazer todas as consequências que nós sentimos hoje da queda. Por isso, nessa noite, nós somos convidados a olhar para os mandatos de Deus, os mandatos que Deus tem para o homem. E isso nós vamos verificar em duas partes. A primeira parte, nós somos criados por Deus e para Deus. É a continuação da exposição de Gênesis. E na segunda parte, nós vamos perceber que nós somos criados para Deus, por Deus, mas somos criados também para obedecer a Deus. Só há este caminho, só há este propósito. Veja comigo o verso de número 4 até o verso de número 7. Esta é a gênese dos céus e da terra. Quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou, não havia ainda nenhuma planta no campo, na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. E a consequência de que não havia brotado é porque Deus ainda não havia feito chover. E também tem uma necessidade aqui no verso de número 5. E também não havia ninguém que cultivasse o solo. Ou seja, temos um spoiler aqui do que virá. É necessário que alguém venha e mexa na terra, produza a terra. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Esse verso de número 7 é semelhante ao Salmo de número 94, verso 9, quando diz: não foi por acaso Deus que formou o olho, o ouvido, a boca? Não foi Deus que construiu? E Moisés agora está retornando para os versos 26 e 27, lembrando da imagem, da semelhança de Deus. Somos imagem e semelhança de Deus. E a ideia que eu quero reforçar na nossa última exposição, das penúltimas exposições, é que não é apenas nós que conhecemos a Deus que somos imagem e semelhança, mas todo ser humano na face da terra é imagem e semelhança. Pastor, por que o Senhor está reforçando algo que já foi dito? Porque é nessa verdade que todo tipo de preconceito, de cor, de status financeiro, qualquer divisão da nossa mente, da nossa sociedade, cai por terra. Se todo ser humano é imagem e semelhança de Deus, não existe nada que separe o ser humano. Nem raça, nem status, nem religião, nem cor, nada. Logo, então, na prática, eu e você temos que evidenciar isso nos nossos relacionamentos. Todas as pessoas que conhecemos são imagem e semelhança. E reforçando imagem e semelhança no texto, são dois termos que descrevem a mesma coisa. Algo que se aproxima, algo que foi esculpido, talhado, moldado, formado. Somos parte da criação e somos seres espirituais. Somos diferentes dos animais. Como muitos pensam por aí, em animais irracionais, ou às vezes animais racionais, nós não somos animais. O animal não tem a capacidade de conhecer e acumular conhecimento. Olhe para as formigas, elas permanecem no mesmo movimento de sempre. Agora olhe para o homem, ele tem a capacidade de descobrir as coisas criadas. Ele tem a capacidade de desenvolver, avançar com o seu intelecto, com o seu conhecimento e desenvolver a sociedade.
Essa é a diferença. Temos aqui o potencial que todo ser humano tem de conhecer, descobrir, acumular, desenvolver e avançar. É aquilo que nós chamamos do primeiro mandato que Deus traz para o homem. São 3 mandatos. O primeiro deles é o chamado mandato espiritual. Se você nunca ouviu falar, nós temos aqui na teologia o chamado mandato espiritual. Já que não somos animais, nós somos seres espirituais. Então, todo ser criado à imagem e semelhança de Deus tem um mandato. E o mandato é de se relacionar com o seu Criador. É isso que nós vamos ver futuramente em Gênesis 3. Quando Deus se apresenta ao homem na viração do dia, o mandato de relacionamento com o homem. No verso 7, nós temos aqui um novo nome para Deus. O Senhor é chamado de Deus, Senhor e Deus. Esse novo nome é atribuído por conta do Deus chamado do Deus dos pactos, das alianças, das promessas feitas para Moisés e para o seu povo. No verso 7, nós temos a descrição de que do pó da terra é formado o homem. E percebam, meus irmãos, que o texto nos dá a ideia de que a região do Éden, a região onde está localizado o jardim, não tinha apenas pó. Tinha ouro, prata, bidélio, ônix, pedras preciosíssimas, mas do pó da terra. É a matéria-prima de Deus. Poderia ser qualquer um elemento. Eu lendo esse texto, eu parei, poderia ser prata, poderia ser ouro, poderiam ser metais preciosos, raros, diamantes, mas foi do pó. Do pó. Certo comentarista vai dizer acerca do verso 7, esse texto descreve o processo, provavelmente demorado, em um dia. Deus se envolve na criação, assim como uma criança se debruça sobre a sua massinha de modelar. A matéria-prima escolhida foi pó. Poderia ter sido prata, ouro, mas foi o pó da terra. Na prática, precisamos lembrar, somos pó da terra. Gênesis 3, verso 19, vai nos dizer, tu és pó. Nem ouro, nem prata, nem algo sólido, somos pó. A revelação de Gênesis mostra a nossa fragilidade, mostra como somos exaltados, certamente, mas também mostra como somos frágeis, como precisamos depender de Deus constantemente. E como eu sempre falo, uma folha de papel sulfite pode nos ferir. Uma folha de papel sulfite pode nos ferir. É a lembrança de que somos pó. Nada mais, nada menos. Outro comentarista vai dizer, dependemos da terra e estamos ligados a ela. Os minerais e os sais do nosso corpo, assim como a água, são encontrados na terra. Ou seja, precisamos da terra para existir. Estamos ligados a este ambiente que Deus criou de forma tão perfeita. Não há como sairmos da terra, a tentativa que os homens têm, e termos uma vida duradoura em outro mundo. O ambiente que temos criado para nós é a terra. O texto continua dizendo, ele ganha fôlego de vida. A ideia aqui de outro comentarista vai dizer que este mesmo fôlego de vida é o mesmo fôlego de vida que Jesus Cristo perderá na cruz, para que ele seja o primeiro a entregar o fôlego de vida eterno para cada filho. Afinal de contas, Adão é o nosso primeiro representante, mas Jesus é o nosso segundo representante, perfeito, sem pecado. Tornam-se agora seres espirituais, do pó que fica acima do solo, algo tão ínfimo, pequeno, sem valor, porém é feito imagem e semelhança de Deus. Outro comentarista traça uma ideia curiosa. Escute. Se um morador de rua fosse elevado à condição de rei hoje, todos nós ficaríamos admirados. Porque como pode um morador de rua ser elevado à condição de rei? Se um escravo fosse elevado à condição de monarca, todos ficariam admirados.
Aqui no nosso texto nós temos o pó sendo elevado à condição de imagem e semelhança. Não de qualquer coisa criada, mas imagem e semelhança de Deus. Se você não entendeu ainda a importância, espere até chegarmos na prática. Esse ser vivente tem um mandato espiritual, ou seja, ele se relaciona com o seu Criador. Todos nós, criados à imagem e semelhança de Deus. Talvez hoje com uma imagem deturpada, mas que está sendo restaurada, temos um mandato espiritual. O propósito é de nos relacionarmos com o nosso Criador. Na prática, não somos seres irracionais. Não pertencemos ao reino mineral, reino vegetal, reino animal. Somos seres espirituais, com um único propósito: nos relacionarmos com o nosso Criador. Por isso, conforme Gálatas 5,16, todo cristão deve fortalecer o seu espírito na luta, no combate contra as tentações da carne. Nós devemos fortalecer o nosso espírito. Segundo, o mandato espiritual aponta para a nossa principal função: andar com Deus. Em Gênesis nós já temos a ideia de alguém que andou, não apenas como um simples passeio, mas andou mesmo com Deus, Enoque, e não se viu mais. O propósito é de vivermos e experimentarmos, ainda nesta vida, constantemente de Deus. Constantemente de Deus. Terceiro, o fato de sabermos que somos pó, mas que somos elevados à imagem e semelhança de Deus, nos dá a ideia da forma como nós nos comportamos no nosso relacionamento com as pessoas à nossa volta. Não precisamos nem pensar no âmbito da igreja ou no âmbito profissional, mas imagine se você num restaurante, como você se comporta com aquele que lhe serve o alimento? Você lembra que ele é imagem e semelhança de Deus? Como é a sua conduta e a sua fala com as pessoas à sua volta, quando cai diante de você a verdade de que todo ser humano é imagem e semelhança de Deus? Meu querido, você entende que nós fomos feitos por Deus, e o nosso corpo foi dado por Deus, e o nosso espírito pertence a Deus, para honrá-lo e glorificá-lo. Um certo comentarista vai dizer, talvez lendo esses versos, é o verso de número 7, quando Deus está criando o homem, elevando como imagem e semelhança de Deus, no capítulo de número 1 de Gênesis. Nós talvez podemos parar e pensar, mas por que eu, sendo imagem de Deus, me sinto tão cabisbaixo às vezes, desolado, preocupado, sozinho, me sinto inadequado às vezes, frustrado? Isso se dá por conta do pecado, a imagem deturpada. Mas então é nestes momentos de solidão, de tristeza, de angústia, de momentos em que nós vemos a nossa limitação e fragilidade, que nós podemos confiar na imagem perfeita. A imagem perfeita que é vista em Cristo Jesus, conforme Colossenses capítulo 1. Somos criados por Deus e para Deus, mas fomos criados com deveres. Obedecer a Deus é o nosso propósito. E esse é o nosso segundo ponto. Temos aqui agora um mandato chamado de mandato cultural. É a forma como nós nos relacionamos com as coisas à nossa volta. É a forma como nós cuidamos da criação. Somos criados para obedecer a Deus em meio a muita abundância na vida. Isso é o que nós conseguimos ver nos versos 8 e 9 da sua Bíblia. E se você parar para pensar em abundância de vida, é pelo simples fato de que nós temos saúde, muitas provisões, muitos recursos à nossa volta, muitas oportunidades, e mesmo assim, nós não nos rendemos ao Deus Criador de todas as coisas. Mesmo com tanta abundância à nossa volta, mesmo com o nosso coração cheio de saúde, mesmo com um corpo cheio de energia, mesmo com um cenário à nossa volta que revela muita oportunidade, não oportunidades da força do nosso braço, mas oportunidades que o próprio Deus nos dá, nós ainda assim revelamos um coração deturpado pela queda, um coração ingrato. E note no verso de número 8, e o Senhor Deus plantou no jardim,
no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. E do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Há uma primeira ideia equivocada acerca do jardim. O jardim foi plantado na região. Você pode pensar como um tipo de continente chamado Éden. Então, é no Éden que o jardim é plantado. Não sabemos uma localização exata, mas o autor vai nos dar algumas ideias geográficas disso. E plantar um jardim, aqui na ideia do verbo plantar, aponta a Deus como um jardineiro. Note que ele acabou de formar o homem e agora ele pulou para a função de jardineiro. Ele planta, ele faz crescer as árvores mais agradáveis para o homem. O melhor ambiente de águas, de recursos. Esse ambiente provedor é tudo que é necessário para a vida. E ele revela o atributo de bondade de Deus. De bondade de Deus. Certo comentarista vai dizer, é um ambiente perfeito, cheio de árvores agradáveis e potencialmente boas para o alimento. Esse verso dá a ideia de como o pecado será severo. É como se o autor estivesse pintando uma obra de arte dizendo, é aqui no verso 9 que o homem verá o estrago que ele vai causar. Porque é no verso 9 que você vai ver um mundo criado de forma perfeita. É como se Deus pegasse você, lhe vestisse com uma veste perfeita, boa, te colocasse dentro de uma casa completamente aconchegante, a sala organizada, os quartos organizados, o banheiro limpo, tudo limpo. E em menos de um segundo, eu e você transformamos esse ambiente no caos e destruição. É isso que diz o verso 9. Ele vai mostrar como o pecado vai ser severo. O homem irá contra a vontade de um Deus que concede vida, mas não só isso. Porém, ele estende a sua bondade, criando um ambiente perfeito, um lar perfeito, um mundo perfeito, com condições perfeitas, para que o homem pudesse refletir e reproduzir a imagem de Deus. A ingratidão aqui será gigantesca. Duas árvores se destacam no seu texto: a árvore da vida e do conhecimento do bem e do mal. Muito provavelmente a árvore do conhecimento do bem e do mal seria utilizada de forma pedagógica para ensinar o homem as distinções que você viu no capítulo de número 1, entre luz e trevas, separação de dia e noite, separação daquele que crê e daquele que não crê. Seria usada de forma pedagógica, mas podemos notar que essa árvore não deveria ser obtida por outro meio, senão o meio que Provérbios, capítulo 1, verso 17 nos diz, que todo aquele que deseja ter conhecimento deve temer a Deus. A verdadeira sabedoria, o verdadeiro conhecimento, só pode vir através do temor a Deus, ou seja, obedecê-lo. Jeremias capítulo 9, verso 23, vai dizer que o sábio não se glorie na sua própria sabedoria, que o forte não se glorie na sua força, mas que a glória do homem, a melhor realização que você pode fazer nessa terra, não é construir a melhor empresa, não é educar o melhor filho, não é realizar os melhores dos melhores sonhos humanos na face dessa terra, mas a glória do homem só é encontrada em Jeremias capítulo 9, verso 23. Quando nós conhecemos unicamente a Deus. A melhor realização da sua vida, entenda isso, não é produzir ou realizar os melhores sonhos, mas é conhecer a Deus em vida. O homem abandonará o seu discipulado com seu Criador e arrancará o conhecimento, as satisfações, os valores do mundo criado, desafiando o seu Criador. E agora temos aqui uma pausa no texto, que vai reforçar a localização do jardim do Éden. Verso 10, e um rio saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. Pison, que havia uma terra que havia muito ouro, e o ouro dessa terra era bom. O nome do segundo rio é Gion, do terceiro rio é Tigre, e do quarto rio é o rio Eufrates.
nós encontramos no mandato cultural, que é o mandato que nós temos ainda hoje. Inicia-se aqui, quando Deus coloca o homem que é pó e que é elevado à imagem e semelhança de Deus. No verso 15, o Senhor Deus tomou o homem que tinha acabado de formar e o coloca no jardim para cultivar e guardar. Se temos o mandato espiritual de nos relacionarmos com nosso Criador, se sabemos que a maior realização que nós podemos ter na face dessa terra não é nenhuma outra senão conhecer a Deus, temê-lo e assim obedecê-lo. A segunda ordem, a segunda questão desse texto é o mandato cultural de guardar e cultivar tudo aquilo que Deus nos dá, ou tudo aquilo que Deus nos traz até as nossas mãos, para que possamos administrar com excelência, para que possamos preservar e guardar. Cultivar e guardar aqui dá a ideia de um homem como um governante, um representante de Deus. E cultivar e guardar aponta para o serviço do sacerdote. Quando o sacerdote tinha que oferecer o melhor para Deus em sacrifício. Ou seja, nós precisamos desenvolver, administrar, cuidar, vigiar, seja da nossa família, seja dos nossos bens, seja no meio da igreja, seja nos nossos relacionamentos, seja do nosso trabalho, nas nossas finanças, seja lá o que for, existe um mandato cultural. Porque, como bem sabemos, nenhuma destas coisas é nossa. Somos apenas bons mordomos, ou devemos ser bons mordomos de tudo que o Senhor nos concede. Adão trabalhou para proteger o reino como um sacerdote, um guardião do jardim. Adão e Eva deveriam ter expulsado a serpente, conforme nós veremos mais para frente. Mas é a serpente que expulsa Adão e Eva. E agora, não é mais Adão que guarda a imagem e semelhança, mas é Jesus Cristo que restaura essa imagem. É Ele, então, em nós, que atua para que possamos refletir essa imagem, reproduzi-la. Não somos cidadãos celestiais, mas somos trazidos para dentro do jardim, assim como estamos sendo levados para dentro da Nova Jerusalém. A razão da nossa existência humana? Mandato espiritual. Fomos criados para nos relacionarmos com o nosso Criador. A razão de termos o ambiente, o mundo criado, por conta do mandato cultural. Guardar e cultivar. Nada é nosso. Devemos administrar com zelo e com cuidado. Com muito cuidado. Na prática, meus queridos irmãos, se observamos bem o mandato cultural de cultivar, administrar e guardar com excelência para a glória de Deus, certamente, na sua vida, saindo deste culto, não haverá mais separação entre fé e relacionamentos. Não haverá mais separação entre fé e trabalho. Porque quantos irmãos que chegam no trabalho e desligam, muda a chavinha e se esquecem que são crentes? Quantos empresários, advogados, profissionais desligam a chave e se esquecem que são crentes? Se você é um professor, ensine para a glória de Deus. Se você é um profissional da saúde, lembre-se, toda vida é imagem e semelhança. Se você é um chefe ou empresário, você está pagando seus funcionários com o piso do sindicato, com o que o sindicato diz? Ou você está pagando um salário, lembrando que esses funcionários são imagem e semelhança? Há uma diferença aqui. Se você é um advogado, você aconselha os casos que lhe chegam, ensinando o certo, sendo visto como instrumento de promoção da justiça. Note a diferença de um verdadeiro cristão que entendeu. Ele não vai cumprir o mínimo, ele não vai ser um aluno mediano, mas ele vai ser o aluno por excelência. Ele vai ser um bom filho, um bom marido, uma boa esposa, para a glória de Deus. Ele não vai ser apenas um empresário que cumpre aquilo que lhe é devido, mas ele vai cumprir como o mandato cultural evidencia. Ele guarda, cultiva e preserva, trazendo glória para Deus. O Deus do empresário não é o lucro, nunca foi. O Deus do empresário é o Deus que sustenta todas as coisas, que deseja ver nos nossos afazeres, nos nossos relacionamentos, a imagem de Deus sendo refletida. Um aposentado usará o seu tempo livre para ajudar a igreja local, as pessoas ao seu redor, com melhorias no bairro ou instituições.
Lembre-se da conversa que Martinho Lutero teve com um sapateiro, que depois de se converter perguntou a Martinho Lutero: e agora? O que devo eu fazer com a minha vida? Martinho Lutero: olha, bom homem, faça o melhor sapato, produza os melhores sapatos e venda por um preço justo. Mandato cultural. Muito da igreja cristã brasileira ainda não entendeu o quanto de oportunidades nós perdemos nas nossas relações de fé e trabalho. O quanto nós perdemos nas nossas relações com amigos e pessoas desconhecidas, porque não entendemos ainda que todo ser humano é imagem e semelhança. Que temos um mandato cultural diante de nós: guardar e cultivar, administrar com excelência. Certamente, meus queridos irmãos, existe uma diferença entre lavar a louça e pregar a palavra de Deus. Mas no tocante a agradar a Deus, escute, não há nenhuma diferença. Eu lavo uma louça ou limpo um ambiente, eu faço sempre para Deus, pois o mundo é de Deus. Assim, cultivando e guardando, estamos agradando ao Senhor, dono do mundo. Dono do mundo. Criados por Deus e para Deus, devemos crer e confiar na palavra de Deus e assim obedecê-lo. Chegamos agora no verso 16 e 17 da sua Bíblia, que é o chamado teste de obediência. Se você nunca ouviu falar dos mandatos, mandato espiritual, mandato cultural, agora aqui nós temos a evidência daquilo que chamamos de pactos, a teologia do pacto. Temos aqui a apresentação do pacto de obras, da obediência. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Deus é soberano. Ele diz como deve ser, e Ele continua dizendo até hoje como deve ser. Ele não largou mão. Ele continua direcionando, colocando os padrões em toda a área da vida humana. Primeiro, Deus lhe diz o que é permitido. E o Senhor Deus disse: de toda a árvore você pode comer livremente, para depois Ele dizer o que não é permitido. Se você se perguntar, por que não é permitido? Ora, Deus mandou. Ele tem as razões. Por isso vou confiar e vou obedecer. Vou observar e vou crer. Nesta passagem, diz certo comentarista, todos os bens e prazeres terrenos estão à disposição do primeiro homem. Você pode comer o quanto quiser, ou seja, satisfação e contentamento plenos. Ele pode conhecer tudo aquilo que Deus criou para sua plena satisfação. Mas no jardim não existe espaço para incredulidade. Não existe espaço para dúvidas acerca de Deus. No jardim, o que é certo é aquilo que Deus diz que é. Não aquilo que nós achamos que é certo. Não aquilo que pensamos que é certo, mas aquilo que Deus diz que é certo. Verso 17: certamente morrerá. Ou seja, no dia que dela comer, o mandato espiritual será arruinado. Criará um abismo entre Deus Criador e a criatura. Um afastamento. Corpo e alma, que são uma unidade, começará a ser depreciado, separado. Morte física, morte espiritual, morte eterna. A árvore aqui é um sinal de confiança. É um símbolo da confiança. É um símbolo da obediência. É o que nós chamamos de pacto de obras. O homem falha no pacto de obras, mas o nosso segundo representante, Jesus Cristo, realiza por completo o pacto da obediência, sendo perfeito, no meu e no seu lugar. O que temos aqui é a simples provação: Deus ou a palavra do homem? A palavra de Deus ou o discernimento humano? Obediência ou experimento? Fé ou dúvida? Fazer o nosso próprio caminho, seguindo as nossas palavras, seguindo o nosso discernimento humano, seguindo a nossa experimentação do mal, é um caminho de morte. É um caminho de morte. O mandato espiritual é quebrado
O mandato cultural é distorcido, porque agora nós depreciamos a criação. Nós desvalorizamos. Nós não somos ecológicos. Nós destruímos. Nós não valorizamos. E o terceiro mandato, que vai aparecer mais para frente, na continuação dessa série, que é o mandato social, que é da relação entre o homem e a mulher, do homem com o seu próximo, será também quebrado. A comunicação entre nós será difícil, pesarosa. Os relacionamentos terão conflitos, brigas, traições, invejas, fofocas, ira, ganância, ciúmes. Eu não tenho muita certeza, mas eu vou confiar e vou obedecer. Hino de número 110. Crer e observar. Se desejamos uma vida boa, só existe um caminho que o livro de Gênesis nos aponta: crer e obedecer, conforme Mateus 24, conforme Mateus capítulo 7, versos 24 e 25. E eu quero terminar fazendo a leitura desse hino. Crer e observar tudo quanto o Senhor ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Em Jesus hei de confiar, sua lei observar. Oh, que alegria, que bênção e que paz, satisfeitos guardar tudo quanto ordenar. Alegria perene nos traz, crer e observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. O inimigo falaz e a calúnia mordaz, Cristo pode desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior poderão ao fiel abalar, porque ele obedece, ele crê, ele observa tudo aquilo que Deus nos ordena. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Que Deus nos abençoe nesta noite com a sua palavra, que Ele nos dirija e que saiamos daqui crendo, confiando, não apenas nesses primeiros capítulos de Gênesis, mas em toda a palavra que o Senhor tem nos revelado continuamente, constantemente e diariamente. E que de forma prática você aplique aquilo que você já tem de conhecimento. Não guarde para si, como o Tiago diz, não seja apenas um ouvinte, mas sejamos praticantes da palavra de Deus. Esta é a diferença. Que o possamos praticar quando o conflito bater à porta, quando os relacionamentos começarem a sofrer pressões, quando o trabalho parecer difícil, quando as situações em casa não forem das melhores, quando a situação financeira começar a nos assustar. Lembre-se, o fiel obedece ao que Cristo tem nos ordenado. Que saiamos daqui crendo, confiando naquilo que Jesus tem nos dito, crendo no ambiente que Ele tem sustentado e provido para cada um de nós.